Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 28 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia da Folha de São Paulo, assinada pelas jornalistas Dini Amora e Júlia Borba, da sucursal de Brasília. O título é País em Protesto, Brasil no caso, você sabe disso. E o subtítulo é Dilma também desiste de reajustar pedágios e ônibus. E aí, indo para a notícia, das 15 BRs, os BR nesse caso quer dizer rodovias federais, das 15 rodovias federais onde há cobrança de pedágios, 3 foram beneficiadas. Nesta semana, o governo do estado de São Paulo adiou o aumento da tarifa em estradas. Passagens de ônibus internacionais e interestaduais só terão aumento após negociações, diz a ANTT, que no caso essa sigla quer dizer Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos lá. O governo federal vai adiar os reajustes de passagens de ônibus interestaduais e internacionais e de pedágios de estradas federais que estavam previstos para julho e agosto. Após a onda de protestos que tomou as ruas do Brasil, o governo paulista já havia anunciado que não reajustará pedágios neste ano. Além disso, prefeituras de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro revogaram reajustes das passagens de ônibus. Continuando aqui. Em nota em que anunciou o adiamento do aumento das passagens, a Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que o reajuste só será concedido após o término das negociações com as empresas que operam as 2.652 linhas de ônibus de longa distância no Brasil. Os estudos em andamento, segundo a agência, visam manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantir tarifa mais justa ao usuário. As linhas de ônibus interestaduais de longo curso, ou seja, com mais de 75 quilômetros, transportam cerca de 60 milhões de passageiros por ano. A Folha apurou que também foram adiados por tempo indeterminado os reajustes de pedágios de 3 das 15 rodovias federais pedagiadas. Foram beneficiadas pela medida a rodovia Presidente Dutra, a famosa Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio, a Ponte Rio-Niterói e a rodovia Washington Luiz, que liga o Rio a Minas Gerais. Reajuste anual dos pedágios é garantido em contrato. Sobre a tarifa vigente é aplicado índice inflacionário, que pode sofrer descontos ou acréscimos, conforme investimentos feitos na rodovia. Ainda segundo a Folha apurou, para evitar a quebra de contrato, o governo federal pretende oferecer compensações aos concessionários. Algumas das alternativas possíveis são aumento do tempo de contrato, reajustes maiores no futuro e não realização de obras previstas. Aí tem um tópico aqui, dívida no Sul. No Rio Grande do Sul, adiamentos de reajustes de pedágio, entre outros problemas, geraram ações na Justiça.
as concessionárias cobram do governo dívida superior a 3 bilhões de reais. As rodovias gaúchas foram concedidas em 1998 e desde então protestos e pressões políticas têm levado a descumprimento das regras, conforme a associação do setor. Egon Júnior, presidente da AGCR, que é a Associação Gaúcha de Concessionárias de Rodovias, diz que, desde o início, a concessão dos 1.800 quilômetros de rodovias lá do Rio Grande do Sul enfrentou dificuldades políticas. Segundo ele, diferentes governos, ou seja, diferentes gestões, impediram reajustes e houve até redução de tarifas sem compensações, o que contribuiu para os desequilíbrios financeiros registrados pelas empresas. Muito bem, essa é a notícia. Agora eu vou fazer o meu comentário. Finalmente, como eu já disse num vídeo anterior, o povo brasileiro acordou. Isso é maravilhoso, porque finalmente o gigante acordou, finalmente o povo brasileiro, e de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, de todas as regiões e de todas as regiões e de todos os estados brasileiros, porque eu li na internet agora há pouco que foram registrados protestos em 353 municípios espalhados pelo Brasil. Então, finalmente o povo percebeu que os seus direitos não caem do céu e que, portanto, eles têm o direito e o dever de lutar pelos seus direitos. Porque se nós não lutarmos pelos nossos direitos, os políticos não têm e não vão ter nunca o menor interesse em atender às nossas reivindicações. Então nós temos que lutar e lutar cada vez mais. Lutar no sentido pacífico do termo. É lógico que eu não gosto, eu condeno veementemente aquela meia dúzia de vândalos, idiotas, ladrões que quebram janelas, que roubam bancas de jornal, lojas, agências bancárias, que ficam fazendo fogueiras. É lógico que essa minoria é uma praga, só que infelizmente sempre vai haver esse tipo de idiotas, mas 99% dos manifestantes são pacíficos porque são cidadãos decentes que estão interessados em gritar, em protestar pacificamente por um país mais justo, e para os seus filhos, para os seus netos e os mais jovens, como é o meu caso, tenho 28 anos, para nós mesmos, a nossa própria geração. Até porque eu vi na TV Globo há uns dias atrás que a média de idade dos manifestantes é de 28 anos, exatamente a minha idade atual. Mas enfim, essa questão aliás, eu vou até complementar com o seguinte: eu vi tem certas coisas, né, que a gente aprende na escola, e naquela época da escola a gente não dá muito valor, mas o tempo passa e a gente acaba muitas vezes se esquecendo daquilo que a professora falou na escola, e de repente vem alguma informação nas redes sociais e a gente se lembra daquilo que a gente aprendeu, que é o seguinte: outro dia eu estava navegando no Facebook, eu vou dizer isso para fechar o meu comentário e fechar o vídeo. Outro dia eu estava navegando no Facebook, lendo as notícias, vendo as fotos, enfim. Aí de repente veio lá, eu não sei quem fez isso, mas veio lá um quadrante assim, com o seguinte texto, cuja autor eu desconheço. O texto dizia o seguinte: se você acha que o preço da tarifa do ônibus é um motivo banal para fazer manifestações e lutar por um país mais justo, assim por diante, sabe qual foi o motivo que foi o verdadeiro estopim da Revolução Francesa? O preço do pão. Então, aliás, isso faz todo sentido, porque, só dando uma pequena aulinha de história, vocês que estão me vendo agora já devem ter ouvido falar que pouco antes da Revolução Francesa eclodir,
assessores do rei Luís XVI, foi o último rei da França, percorriam a periferia de Versalhes, na cidade de Paris, onde o povo passava fome, estava na mais absoluta miséria. E aí eles diziam, de repente chegou um emissário lá do governo, um assessor do rei, e disse para o rei assim: olha, rei, a situação do povo está muito difícil, porque o povo não tem pão. E aí a esposa do rei, a rainha Maria Antonieta, totalmente alienada, porque ela não saía do Palácio de Versalhes, totalmente alienada do sofrimento do povo, ela declarou imbecilmente, ela falou assim: se o povo não tem pão, que coma brioche? Você já deve ter ouvido falar dessa declaração. Então, vejam só, o preço do pão foi o estopim da revolução que gerou a nossa a era moderna, a era da democracia, pelo menos na civilização ocidental. Então, essa é por essas e outras que eu acredito mais e mais no Brasil. E viva o Brasil, Deus abençoe o Brasil. E essa foi a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.